cemitérios, portais espirituais entre o mundo dos vivos e dos mortos. Os cemitérios, eles são muito mais do que simples locais de descanso para os mortos. Em diversas culturas e religiões, esses espaços, eles são vistos aí como portais espirituais. São pontos aí de conexão entre diferentes dimensões. A relação entre os vivos e os mortos, ela sempre despertou fascínio entre as pessoas, mas também despertou medo e muito mistério, levando então à criação aí de rituais, de crenças e de práticas voltadas aí para a comunicação e o controle das energias que são presentes nesses lugares. Mas o que torna um cemitério um possível portal espiritual? Quais entidades aí e forças que atuam nesses locais? E qual a visão cristã sobre esse assunto? Nós vamos explorar então essas questões profundamente nesse vídeo de hoje. O primeiro tópico dessa pesquisa seriam os cemitérios aí como portais espirituais nas religiões. No espiritualismo, e em correntes aí ocultistas, os cemitérios, eles são considerados aí pontos mesmo de intensa atividade espiritual. Espíritos presos aí ao plano terreno, conhecidos aí como almas errantes ou espíritos obsessores, eles são frequentemente associados a esses lugares. Muitos médiuns relatam aí que os cemitérios, eles possuem energia densa e são portas mesmo, são portais onde esses espíritos, eles transitam entre as dimensões. No ocultismo, os cemitérios eles são usados aí para rituais de necromancia, que é um conjunto aí de práticas voltados mesmo para invocar os mortos e para poder haver o conhecimento oculto entre essas pessoas que praticam isso. Em algumas tradições aí, como na feitiçaria europeia medieval, era comum o uso aí da terra de cemitério em vários rituais. Pois se acreditava aí que essa terra, ela carregava a essência dos mortos. O voodoo e algumas religiões afro-caribenhas. No voodoo haitiano, os cemitérios eles são sagrados e eles são guardados aí por Barão Samed, que é uma entidade que governa os mortos e que tem poder aí sobre o mundo espiritual. Os praticantes do voodoo, eles realizam oferendas, realizam rituais nos cemitérios para poder invocar alguns espíritos e para pedir favores, muitas vezes envolvendo aí o cruzamento de algumas energias entre vivos e mortos. Já nas religiões afro-brasileiras, aí como a Umbanda e como o Candomblé, os cemitérios eles são considerados aí domínios do Exu Caveira e Omolu, que são entidades ligadas à morte, à cura e à transformação espiritual. Muitos rituais são realizados aí nesses espaços para poder trabalhar as energias de transmutação e de libertação espiritual. O próximo tópico seriam culturas indígenas e o xamanismo. Para muitas culturas indígenas, os cemitérios, eles não são apenas lugares aí também de descanso, mas também de conexão com os ancestrais. Alguns xamãs aí, frequentemente eles visitam esses locais para poder buscar aí algum tipo de orientação espiritual e comunicação mesmo com o espírito dos antigos, com guerreiros aí e líderes tribais. Algumas tribos elas acreditam, que os cemitérios eles abrigam aí portais para o mundo dos espíritos e que certos rituais eles podem abrir então esses caminhos. Para algumas tradições asiáticas, por exemplo no taoísmo chinês, os cemitérios eles são locais aí de energia intensa, associados aí ao mundo espiritual e ao equilíbrio cósmico. Muitos praticantes aí do Feng Shui, eles evitam os cemitérios devido à forte influência das energias densas nesse local. No Japão, o culto mesmo aos ancestrais é central e rituais eles são feitos aí em cemitérios para poder honrar os mortos e para manter a harmonia entre os planos material e espiritual. Existem muitas entidades e demônios que são associados a cemitérios.
E os cemitérios, eles são frequentemente então vistos aí como domínio então dessas entidades que guardam ou que controlam, né, os portais espirituais que nele existem. Algumas das entidades conhecidas então são, por exemplo, o Barão Samed, dentro do vodú haitiano, como nós já citamos, que é o guardião aí dos cemitérios, é o senhor dos mortos e das encruzilhadas espirituais. O outro que nós já citamos aqui é o Exu Caveira, que é uma entidade da Umbanda ou do Candomblé, é o mensageiro aí entre os vivos e os mortos. Ele é associado a trabalhos espirituais aí em cemitérios. O Omulu Abaluayê, dentro do Candomblé, que é o senhor aí das doenças e curas, vinculado também aí às almas dos que já partiram. Nós temos também Lilith, dentro aí da mitologia mesopotâmica, e há algumas tradições aí que associam Lilith aos cemitérios, né? E dizem que ela vagaria aí em busca de almas perdidas dentro do cemitério. Anubis, que é uma entidade aí do Antigo Egito, um deus, né, o guardião aí das necrópolis, que é responsável aí por guiar os mortos para o além. Alguns demônios necromantes também, né? Algumas correntes ocultistas, elas falam aí desses demônios específicos que habitam dentro dos cemitérios e que são atraídos por rituais de necromancia. O tópico 3 seriam alguns relatos históricos e sobrenaturais também. Há inúmeros relatos aí ao longo da história de atividades paranormais dentro dos cemitérios. Algumas das histórias mais conhecidas aí incluem a história do cemitério de Greyfriars, que fica localizado lá na Escócia e que é conhecido aí por algumas manifestações violentas do espírito de George Mackenzie, que foi então um perseguidor aí dos presbiterianos escoceses lá no século XVII. Alguns visitantes, eles relatam, né, sentir aí toques invisíveis mesmo e até algumas mordidas pelo corpo. Também tem a história do cemitério de Highgate, na Inglaterra, né, um dos cemitérios aí mais associados no mundo, com relatos aí de aparições fantasmagóricas e também de rituais ocultistas mesmo, que são praticados aí dentro dos túmulos. O cemitério Recoleta, na Argentina, onde dizem que uma jovem que se chamava Rufina Cabaceres, ela foi enterrada viva e o seu espírito até hoje ainda assombra o local. Algumas lendas antigas, como a do Portão de Três Caminhos, que é uma antiga lenda europeia que fala aí de um cemitério que possuía um portão dos três caminhos. E acreditava-se que aqueles que ficassem, né, na encruzilhada meia-noite, eles poderiam ver três figuras saindo de dentro desse portão. Uma criança, um velho e um homem encapuzado. Se a criança o encarasse, significava então aí uma vida longa. Se o velho ele aparecesse primeiro, significaria que a morte ela estaria próxima na vida daquela pessoa. E se o homem encapuzado ele olhasse diretamente nos olhos da pessoa, dizia-se então que essa pessoa ela estaria destinada a desaparecer sem deixar nenhum rastro. Agora nós vamos discutir a visão cristã sobre os cemitérios como sendo portais aí espirituais. Bom, do ponto de vista cristão, os cemitérios eles não são necessariamente portais espirituais, mas eles são locais mesmo aí de descanso para os corpos dos falecidos. A Bíblia ela ensina que os mortos eles estão inconscientes e que eles estão aguardando a ressurreição, segundo Eclesiastes 9, de 5 a 6 e 1 Tessalonicenses 4, 16. Entretanto, aí, as escrituras elas também alertam sobre as práticas da necromancia e sobre o contato aí com os mortos, classificando essas atitudes, né, como abominações. E você encontra passagens específicas dentro do livro de Deuteronômio 18, de 10 a 12. Isso sugere então que qualquer manifestação espiritual dentro aí de cemitérios, elas não vêm de almas humanas, mas elas vêm de entidades que são enganosas, como demônios, aí que pode se apresentar, né, por espíritos
de falecidos. Jesus Cristo mesmo, ele demonstrou autoridade, né, sobre a morte, trazendo então Lázaro de volta à vida. É uma passagem que se localiza lá em João 11, do 43 ao 44. E vencendo a morte, né, através aí da ressurreição. Dessa forma aí, o cristianismo ele ensina que a verdadeira esperança ela não está dentro dos rituais nos cemitérios, mas na promessa da vida eterna para todos aqueles que creem na palavra de Cristo. Os cemitérios eles carregam consigo então um grande mistério e fascínio, servindo então de palco aí para incontáveis relatos sobrenaturais e para interpretações espirituais também. Para algumas religiões, né, são portais entre os mundos e para o cristianismo são apenas locais de repouso físico, enquanto as almas elas seguem para o seu destino eterno. O que é certo é que esses locais eles continuam ainda sendo mesmo centro de energia espiritual, seja pela memória de todas as pessoas que partiram, ou seja aí pelos mistérios que ainda envolvem a morte e o além. E você? Você acredita que os cemitérios eles sejam portais espirituais? Ou eles são apenas aí lugares silenciosos e melancólicos?